Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Dulce Ferreira, coach e facilitadora de consciência. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero inclusive convidar você a curtir as minhas redes, a rede que você está me assistindo agora, seja no YouTube, no Insta, no Facebook. Curte o conteúdo para que você sempre, principalmente no YouTube, seja sempre notificado em primeira mão. E eu venho compartilhando essa série de temáticas aqui com vocês, porque o objetivo é que realmente você protagonize a sua melhor versão, que você destrave todas as áreas da sua vida, saiba extrair o melhor que há em você, para que você realmente viva a vida que você escolhe viver, saindo dos moldes que a sociedade coloca, saindo das caixinhas e potencializando tudo isso que há de grande e de maravilhoso em você. E hoje eu trouxe aqui uma querida, essa linda. Aliás, eu fui até me preparar, bonitona, ó. Que é a Thaís Costa. A Thaís, ela é palestrante internacional e ela também é escritora. E hoje a gente trouxe um tema bem gostoso, bem maravilhoso de falar, que tem a ver com a energia sexual para potencializar os seus resultados. Então, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Ai, Dulce, gratidão imensa por esse convite, de poder trazer mais consciência para nós mulheres, para os nossos corpos, e parabéns pelo seu trabalho. Continue aí trazendo mais possibilidades para nós. Como pode melhorar? É. Maravilha. Ô, Thaís, e para a gente começar a falar desse tema, eu acho que não tem como entrar nele sem primeiro trazer a consciência do que é a energia sexual, porque tanto se fala e, ao mesmo tempo, tanta confusão se faz em cima disso, né? Sim, essa é uma energia que a gente naturalmente já começou a excluir quando foi gerando na nossa fase de criança, no movimento natural da nossa vida. E aí, tantos tabus que foi trazendo no dia a dia, que isso criou uma castração dessa energia sexual. E aí também a questão do erotismo, que traz também quando nós falamos da energia sexual em si. Então, gera muitos tabus em volta disso. E aqui o nosso convite é que vocês possam, a partir de agora, conhecer essa energia e acessar que é algo muito maior que você pode usar, não só na sua vida, no seu corpo, em tudo que você faz. Os E se projetos. presentear, né? Nos projetos da família, nos negócios, em tudo que tem aí para a gente brincar pela vida, né? E eu já gosto muito quando você traz essa ideia do brincar, que para a gente que trabalha com algumas ferramentas energéticas, a gente sabe o quanto a alegria é importante, né? O quanto a alegria representa exatamente o estado natural do ser e a forma como ela se comunica bem com essa energia sexual e as vertentes por trás dessa energia. Você não quer falar um pouco sobre essas vertentes por trás da energia sexual? Sim, quando eu falo da alegria, né, de você brincar, se você parar para olhar uma criança, ela brinca o tempo inteiro. Isso é uma energia sexual no sentido que ela é utilizada naturalmente do nosso ser, que com o tempo foi se castrando. E aí o que traz às vezes dela, muitas vezes é quando você para um momento e começa a trazer essa castração de algo que aconteceu, e aí isso gera essa energia levada para o erotismo, ao invés de ser encaminhada para um movimento natural do nosso corpo, para poder gerar, né, uma facilidade em lidar, principalmente com a nossa energia sexual, que é uma energia que ela é muito criativa, ela é uma energia que você move a sua vida, ela flui com facilidade. Por que eu falei, vamos brincar? Porque a brincadeira, você está na permissão da leveza e cria. Brincar, você cria com tudo. Então, você traz essa energia criativa, a energia regenerativa, porque ela está em total mudança, em movimento. Então, a energia sexual, para mim, ela é uma energia que traz esse viver natural do corpo, que é como se você degustasse da vida com muita alegria em tudo. Eu até brinco que eu falo que é o viver orgásmico, é viver orgasmicamente feliz. Quem de nós aqui, mulheres, não quer acordar orgasmicamente feliz todos os dias? Como seria, né, poder trazer essa energia
para nos presentear o nosso corpo, a nossa vida, os nossos negócios e gerar mais facilidade em tudo, e ela não só utilizada no ato sexual em si, mas com a energia sexual para potencializar todos os nossos resultados no sentido todo que você imaginar na sua vida. A gente vai aprofundar ainda um pouco mais nisso, e você já trouxe aqui uma vertente que me desperta para um aspecto, porque se de um lado essa energia ela é generativa, ela é curativa, ela é expansiva, ela bom, são tantas vertentes que tem por trás dela, você vai poder falar um pouco melhor disso. Por que você considera, Thaís, que as pessoas enxergam barreiras, que elas muitas vezes impõem exatamente essas barreiras, impõem essas limitações de acessar isso que é um estado natural do ser humano? Essa energia sexual faz parte. Nós chegamos aqui no planeta a partir da energia sexual de outros 2 seres humanos. Então, por que as pessoas têm tanta resistência na sua visão, na sua experiência, em lidar com essa energia e olhar para essa energia? Eu vou trazer um exemplo muito simples que eu acredito que pode acontecer com algumas mulheres aqui, que aconteceu comigo, por eu ter essa energia muito ativa. Às vezes as pessoas chegavam até mim com olhares e jeitos, gestos de julgamento o meu jeito da energia ser. Ela chega muito primeiro, assim, ela é bem forte. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui castrando toda a minha potência dessa energia alegre e me contraindo, me fechando, me colocando num lugar menor, porque eu não queria ser, por exemplo, excluída dos meus núcleos de amigo por causa de alguns julgamentos que tinham ali. E aí, com isso, eu fui castrando essas minhas habilidades de desenvolver a minha vida, né? Aí eu não aceitava a minha sexualidade, porque em muitos momentos eu julgava, poxa, como assim, né? Que eu tenho essa energia, as pessoas me olham e acham que eu sou isso, que sou aquilo, coloca vários rótulos, né? E aí eu falei, não, eu tenho que mudar isso. Aí eu comecei a mudar o meu jeito, foi aonde essa energia foi, eu fui trancando ela e eu desenvolvi no meu corpo um tumor que gerou uma doença muito intensa, que eu quase não continuei aqui, porque a minha potência energética, que é de mudar, de criar, eu estava gerando ela dentro do meu corpo. Assim, quando a gente vai gerar um bebê, né, toda essa energia, que é a energia sexual, ela vai para a criação desse bebê, para mover a energia para o bebê poder criar os bracinhos, as perninhas, para depois ela trazer para o externo. E no meu caso, tantas coisas que aconteciam, eu fui me sentindo, sabe, assim, acanhada, triste, por causa do tanto de julgamento, e fui castrando isso. Olha, você não pode usar uma roupa mais assim, você não pode sentar assim. E aí isso eu fui me congelando, me colocando no saquinho. E aí automaticamente o que acontece? Vai diminuindo a sua criatividade, o libido, o seu espaço de cuidado com você e seu corpo diminui também, porque você entra numa contração da sua potência que poderia nutrir o seu corpo com uma mais autoestima, né? Com o cuidado que eu falo de você engajar o corpo para fazer parte da sua vida. Aí a gente começa a excluir ele porque é muito intensa essa energia. E nem todas as pessoas aceitam porque tem muito tabu de julgamento por detrás disso. E você sabe, você está falando isso, a minha cabeça está fazendo assim, a linha do tempo da vida, né? As coisas vão passando e vendo algumas outras coisas. De uma maneira diferente, eu também fui castrando a minha energia, por quê? Muitas pessoas consideram que uma mulher que está solteira, ela está sexualmente necessitada. E aí, às vezes, vinham situações inconvenientes de... eu até comentei já isso aqui em outros vídeos, o que tinha de gente inconveniente nesse sentido, assim, que eu não, enquanto eu não conseguia olhar para isso tudo, eu vou te dizer que aquela experiência do workshop que eu fiz com você trouxe realmente uma liberdade muito grande, outros movimentos começaram a acontecer a partir dali. O que acontecia? Eu tinha aqueles amigos que, nossa senhora, orientação espacial e corporal eles não tinham. Então, era o beijinho que vinha no canto da boca, era a mão que escapava e passava no peito, passava na bunda, sabe? Então, algumas situações nesse sentido, porque
existia algo sobre a minha energia sexual que eu também não estava disposta a olhar, não estava disposta a receber da maneira que eu poderia receber desse lugar, e então ela encontrava ali, é como o quintal, você coloca ali as lajotas, as pedrinhas e tal, e aí você fica algum tempinho sem mexer, daqui a pouco começa a brotar uma plantinha entre o cimento ali, a natureza vai encontrando o meio dela, de se fazer valer, de colocar a potência dela para fora. E comigo, então, isso espirrava de uma maneira que, por muitos momentos, trouxe muita inconveniência. Ter que lidar com comportamento masculino, de homens que, por eu ficar me cortando ali, não me posicionar, não me empoderar, ser realmente uma protagonista ali na minha história, deixar que outras pessoas me colocassem como coadjuvante na minha própria história. E nesse ponto foi um ponto que trouxe muita dor durante muito tempo. Aí, à medida em que você vai olhando, você vai entendendo o que está por trás, muita coisa tinha ali, a gente conversou até bastante no workshop, e à medida em que eu fui olhando, curando aquelas feridinhas, as coisas começaram realmente a mudar e ganhar um outro patamar. Agora, se de um lado essa energia, Thaís, ela tem todo esse aspecto de criação, tem todo esse aspecto de expansão, de potência na vida das pessoas, para as pessoas entenderem o que você diria que não tem nada a ver com a potencialização dos resultados a partir da energia sexual? Que não tem nada a ver no Não tem nada a ver. sentido... Só para as pessoas entenderem, ainda mais porque esse assunto eu acho que é uma página um pouquinho polêmica, dependendo da cultura, da educação da pessoa. Então, para ela entender do que a gente não está falando, o que você traria como exemplo? Olha, eu traria a questão da energia, que essa energia sexual ela é muito utilizada na questão do erotismo, né? As pessoas trazem muito ela, quando você fala da energia sexual, ela já imagina, tipo, os filmes mais pornográficos, né? Coisas mais... o erotismo no geral, tá, gente? E, na verdade, ela não é uma energia que ela pode sim ser utilizada na questão do erotismo, mas não é só essa energia. Então, depende de cada pessoa. Eu vejo a energia sexual que cria mais na nossa vida e que gera mais possibilidades quando você traz ela para manifestar em tudo na sua vida. Porque se eu pego a minha energia sexual e eu só utilizo ela na questão do erotismo, o que isso vai gerar na minha vida? Um desgaste, na maioria das vezes. Não tem um espaço de nutrição, né, para a vida diária. Vai ter se você tem aquela comunhão com o seu corpo, com a pessoa que está com você, né, no seu relacionamento amoroso, né? Então, aí sim, vocês vão gerar junto ali a partir dessa energia sexual. Só que ela não é só isso. Isso é uma das coisas que pode ser utilizada. Mas a sociedade que nós vivemos hoje conhece ela só para o erotismo. Então, E você ela é diria que tão o que ela não potente. é Ela não erotismo. é. Ela não é. Ela não Bacana. é isso. Mas ela pode trazer isso. Sim, Porque cada você pode pessoa... potencializar no momento erótico você e o seu parceiro, Sim. só que você pode usufruir dela de outras maneiras no dia a dia. Você tem exemplos que você possa trazer para quem está vendo a gente, de Ó, outras um formas? exemplo muito assim que você pode utilizar ela, sabe? Quando você acorda e tem algo que você quer fazer na sua vida e de repente você não está conseguindo ir para a ação. Então, traga essa energia para você. E um dos exemplos, sabe, dos que eu gosto muito é quando a gente fala dos ciclos, né? Que é o ciclo feminino que nós mulheres costumamos excluir. E a nossa maior potência está ali. É a hora que está movendo toda a nossa energia para poder trazer a manifestação daquilo que a gente quer. Quando eu falo manifestação, gente, é tipo que nem você vai pôr uma planta na terra, a plantinha está ali, você está colocando, ela está nessa energia sexual, está na criação, está no espaço do movimento, aí você põe uma aguinha, ela começa a sair para fora. Então, isso também é a energia criativa, que a energia sexual, ela traz essa energia de expansão, de criação, só que as pessoas confundem com a sexualidade focada no erotismo, que seria ou na sexualidade no sentido que só ela só é homem ou só mulher.
Só que a energia é o despertar de todos os sentidos, de tudo que você faz. Quando eu toco aqui numa caneta, eu trago essa minha energia no movimento para poder pegar. E ela tem todo um potencial também energético, porque ela foi criada. Aqui tem uma energia criativa. Porque eu desenhei uma caneta, da caneta eu movi como que eu ia pintar, como seria a estrutura dela, para depois manifestar como uma caneta. Então, olha o quanto de energia a gente pode trazer da energia sexual para a nossa vida. Esse foi um exemplo um pouco simples, assim, e que dá para vocês perceberem o quanto que tudo que a gente tem na nossa vida tem essa energia. Aqui, o que eu e a Dulce estamos fazendo tem total energia sexual, porque aí eu trago toda a consciência do meu corpo para estar aqui junto com vocês, junto com a Dulce, falando sobre tudo isso, e ela vai movendo também de mim, vai movendo de vocês e movendo delas. Então, é algo assim que realmente eu posso dizer na minha jornada que é um presente para nós, acessar essa energia sexual a partir desse espaço, né, de criação, de nutrição para o nosso corpo, de uma energia orgásmica, gente, orgásmica sim, porque imagina você contemplar a natureza, você é total energia sexual, é total energia da criação, você olhar tudo. Então, como seria a gente poder também perceber isso aqui, ó, no nosso corpo, quando você acorda de manhã, o quanto que o seu corpo tem dessa energia e o quanto que às vezes você nem para um minuto para admirar, para olhar a beleza dessa energia sexual no movimento do seu corpo diário. Quando eu me movimento aqui, essa é a naturalidade do meu corpo, que por muito tempo eu queria cortar isso, porque incomodava algumas pessoas. Então, percebem que essa energia, ela tanto pode ser um convite, se você estiver disposto a receber dela e potencializar com ela, para vocês gerarem os seus projetos de trabalho. Sabe? Ai, Thaís, eu quero escrever um livro, eu não sei como. Traga essa potência da sua energia, está aí em você. Só é a gente, como a Dulce falou, ser protagonista da nossa própria energia e sair do efeito do julgamento do que o outro vai pensar sobre você. E aí sim, você vai começar a convidar. Foi o que aconteceu também comigo, sabe, Dulce? Quando eu parei de brigar com essa minha energia, porque eu estava meio que em luta, castrando ela, contraindo e também excluindo o meu feminino, porque essa energia sexual faz parte também do feminino e do masculino, mas nós temos ela muito intensa. A mulher, ela exala, né? Muito forte. E o quanto que às vezes a gente caça porque ouviu de que, olha, você não pode sentar assim, você não pode caminhar assim com o corpo, você não pode ficar passando muito a mão no cabelo, porque você vai ser desejada pelas pessoas. E olha, quando você olha um prato de comida, que ele é bonito, ali tem essa energia sexual, porque tem a criação da montagem, tem a manipulação de tudo que você prepara, né? E aquela leveza e o sabor. Olha quanto que na nossa vida a gente tem de toda essa energia. Ela não é só focada no erotismo. A gente pode usar, sim, ela na questão mais íntima, só que não é só isso. Isso é uma das vertentes que você pode brincar com ela. Mas quando você traz ela na sua potência, a sua vida fica mais divertida, sabe? Fica mais leve. Não porque você vai sair brincando, pulando, mas porque você vai criar uma comunhão com o seu corpo, recebendo os seus ciclos, recebendo o seu movimento. E, nossa, só de falar eu tô ficando... Dos ciclos eu quero guardar um pouquinho mais para o final, mas você trouxe tanta coisa, eu fui só aqui, você vai falando, eu vou rabiscando aqui para não quebrar o teu raciocínio. Uma coisa que você trouxe, que eu acho que é um tabu muito grande, principalmente para nós, mulheres, é a questão de lidar com a sua energia sexual sem depender do homem como provedor dessa energia, e não é excluindo o homem, mas num aspecto de liberdade, onde você não dependa exclusivamente de um homem para te ativar essa energia. Você quer falar um pouco disso? Essa é bem, bem intensa, né? Assim, no sentido profundo, a gente pode falar de várias formas, mas uma das coisas que
que eu trago, assim, inclusive comigo, essa energia, quando a gente fala, nós mulheres temos ela tão potente, que às vezes a gente entra num espaço de excluir os homens. Só que quando a gente exclui ele, você deixa de receber o masculino que ele tem para te presentear, porque dentro dessa energia sexual a gente tem a unicidade dos movimentos natural do masculino e o feminino. Só que o que acontece? Muitas vezes nós mulheres, durante a nossa vida, aprendemos que tem que ter uma pessoa para que você acesse essa energia. Você pode despertar ela em você, só que existem momentos que o nosso ser requer esse compartilhamento de uma energia masculina, para que é como se, sabe quando você mistura café com leite para dar um outro... troca. Equilíbrio da troca. Para ter a troca energética e ter a troca da comunhão dos corpos, o espaço de curar um ao outro, mais uma cura que vai criar mais para aquelas duas pessoas, sabe? Porque quando a gente acessa essa energia para nenhum relacionamento, né, que tenha um relacionamento sexual, por exemplo, você traz ela também, você também recebe aquela energia do outro, só que nós podemos acessá-la sem e ao mesmo tempo das duas maneiras. Então, o sem essa conexão com um homem, com uma outra pessoa ou com uma mulher, né, cada um tem essa energia, você pode acessar ela da natureza, um dia tomando um banho, contemplando ali, além de cuidar do seu corpo, tocando, acariciando, massageando mulheres lindas. Olha, conheça os seus corpos, conheça o seu corpo. Pare um momento, um dia, eu ensino para as minhas alunas, olha, para um dia por semana, toca o seu corpo, como você gostaria que alguém tocasse em você, mas toque ainda além daquilo, porque você vai se conhecer. Porque quando alguém tocar em você, você sabe o toque que ele está te trazendo ali. Então, sabe o quanto aquilo é generativo ou não, né, Thaís? O quanto aquilo realmente traz expansão para você ou não. Porque senão fica muito nessa pegada ainda erótica. Ah, eu vi no filme, li na revista, minha amiga falou, e aí eu vou tentando me encontrar naquilo, nas caixinhas das outras pessoas, com coisas que muitas vezes não funcionam. Ai, tem que fazer isso enquanto eu estou num relacionamento, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, são tudo rótulos, né, que a gente acaba seguindo sem olhar para a gente em primeiro lugar, sem se colocar realmente como mais importante. E às vezes, se você falando isso me trouxe uma consciência, às vezes a gente tem um pouco da toxicidade, né, dessa energia de que tem que ser feito, eu tenho que fazer muito, usar essa energia para o ato de copular e tal, e vice-versa, também o homem, não, eu tenho que fazer para a mulher, aí entra numa energia sexual tóxica, porque ao invés de ser algo que vai nutrir, eles entram num espaço de castrar, de luta das energias, ao invés de ser o convite um para o outro, para dali trabalhar, porque quando a gente ativa isso, é igual que nós duas estamos fazendo aqui. A gente está juntando as nossas potências e trazendo essa energia para que mais pessoas acessem e recebam dela. Quando a gente vai para o ato de copular, é a mesma coisa. Eu convido o meu namorado ou meu marido para que ele também receba disso e junto a gente transforme essa energia, porque ela é extremamente mutável, totalmente mutável. Mas se ela estiver parada, o que ela gera? Lembra que eu falei no começo? Eu gerei um tumor em mim. Então, ela pode gerar ovário policístico, endometriose, um monte de coisa aí nas mulheres, falta de libido, porque você castrou, você contraiu a sua potência e ela não tem como sair. Como é que ela vai ir para fora? Como é que ela vai mover essa potência? Que tem, se você olhar a natureza, ela está em movimento. Então, o nosso corpo também é assim. Thaís, e aí, eu tô toda arrepiada aqui. Não, e você vai falando, eu tô escrevendo, eu tô pensando assim, gente, vai ter que ter 5 horas isso daqui. Porque você vai falando, eu vou pegando os ganchos, é tanta coisa, é tanta coisa que vai vindo que eu acho que é bacana. Sabe uma coisa que eu acho que é muito legal de trazer, e um assunto aqui vai se relacionar um pouco ao outro, a questão, tem pessoas que pensam que, então, ok, eu já reconheci que a energia sexual é uma superpotência,
Então, se eu não estou com ninguém, eu estou lascada. Porque como que eu vou usar essa potência? Eu não vou ter potência. E a confusão que se faz entre sexo, cópula, orgasmo. Você quer falar um pouco disso? Sim, é bem legal você falar, né? Ontem eu estava na classe e a gente trouxe muito essa consciência, porque quando você fala do sexo, da cópula, né? E do orgasmo, por exemplo, tem gente que fica assim, né? Quando eu falo, vamos viver orgasmicamente feliz, o pessoal olha assim para mim, como assim essa menina? Então, o sexo em si, que nós conhecemos hoje na nossa realidade, eu até venho trabalhando a sexualidade de uma forma consciente para que a gente possa começar a conhecer o sexo além da cópula, que seria a questão que muita gente conhece essa energia sexual para o copular, que para a gente aqui nós conhecemos como sexo, né? E aí, Que quando a você fala cópula em envolve a penetração. sim, a penetração, é. E aí, que é onde essa energia, as pessoas acham que ela é só isso. E não é. Quando nós falamos de sexo em si, dentro do sexo existe tantos movimentos que acontecem, inclusive no nosso corpo, que é o que eu ensino na minha classe, né? O Presente das Sections, eu ensino muito sobre esses movimentos, como que ele é para nós mulheres e para os homens também, como que ele move além da nossa vida, né? E muitas vezes a gente exclui porque acha que o sexo eu tenho que copular, e às vezes não, tem tantos movimentos, eu tenho a minha energia sensual, que ela está aqui, a sensualidade natural do meu corpo, que o meu corpo se expressa. Lembra que você falou, passou a mão em mim e tal. O nosso corpo tem um jeito natural de mover-se, né? Cada um tem, o meu é mais assanhado, tá, gente? Ele gosta de se... O meu depende do momento. O meu é sempre assim. E uma das coisas que a gente exclui, eu vou falar desse, porque são muitos, né? Falando dentro da energia do sexo em si, a gente acaba excluindo o nosso espaço de intimidade com o nosso próprio corpo. E dentro desse espaço de intimidade que a gente tem no corpo, nós temos mais movimentos que se mostram diariamente na nossa vida, e um deles é a sensualidade do nosso corpo, que é uma das coisas que nós mulheres, os homens até que não muito, mas aqueles homens que são mais metrosexuais, né, que são mais vaidosos e tudo mais, eles também sofrem essa castração dessa energia, porque eles são mais de se cuidar, de estar naquele espaço mais sensual. Então, Não só isso a é muito castração, como o julgamento de que se ele julgamento. se cuida, então ele tem que ter outra... a sexualidade dele também entra em dúvida, porque ele é uma pessoa que se cuida. E aí os rótulos, né? Homem faz isso, mulher faz aquilo, menina isso, menina é rosa, menino é azul, e tantas outras formas de rotular, né? Sim, e isso daí, quando a gente fala primeiro da sexualidade, ela não é sobre homem e mulher. Ela tem a ver com todos os sentidos do nosso corpo. A expressão que a gente se manifesta é o seu jeito de ouvir, o toque, tudo isso é a sexualidade. A gente tem a sexualidade que foi colocada como masculino e feminino, né? Também, mas ela é além de tudo isso, que quando você para perceber o ser sexual, que seria essa energia, quando ele está em comunhão com ele, com o corpo, ele começa a trazer toda a essência, cada vez mais a essência dele. Né? Quando estamos assim, você vai trazendo a naturalidade. E uma das coisas que está dentro de tudo isso é a sensualidade. E a sensualidade, vou dar um exemplo muito comum. Ontem eu tive até aula de dança do ventre, e a sensualidade na dança do ventre, ela foi castrada no sentido mudada, ou mudou, ou rotulou, posso dizer assim, para o erotismo. E muitas pessoas julgam, é igual o polidense, porque às vezes algumas vertentes, né, nessas linhagens mais eróticas, utilizam dessas ferramentas O para Tantra. poder... Sim, o Tantra, nossa, eu ia falar isso, utilizam dessas ferramentas para o ato mais do erotismo.
Só que aí o que acontece conosco, a gente já põe tudo junto no balaio, né? E fala, não, todas as técnicas são assim, todas as danças é para sedução no sentido de erotizar. Ainda que quando a gente está no espaço da sedução, da sensualidade, você tem uma pitada, posso dizer assim, uma pitada de erotismo. Sabe a pimenta, gente, que vocês têm em casa? Quem gosta de pimenta, pode ser do reino, eu gosto. A Então, minha é imagina, você dá uma daquela... pitadinha ali só para dar um ar picante, sabe? Dar aquele sabor. Então, às vezes, essa energia também do erotismo não é ruim, né? Não tem o errado É sobre a nisso. aplicação, né? Sim, o que tem é a forma como a gente utiliza ela, que a gente pode usar em tudo. Então, você fica castrada no sentido, eu não posso usar para isso. Eu não posso isso, sendo que ela pode te trazer tantas coisas ainda mais grandiosas do que aquilo ali. É igual eu estava falando ontem da água, né? Você tem a água, que é a água. Aí eu uso a água, cocrio ela para fazer água com gás. Aí, com essa energia criativa, eu saio da água com gás, eu faço água saborizada. Da saborizada tem o suco. Aí, olha o que a água criou. Isso é energia criativa. Simplesmente porque ela se permitiu ser água. Simplesmente Uhum. porque ela se permitiu ser água. Talvez tantas outras coisas, os nossos corpos, né? Já são, em média, aí, 70% formado por água. Então, pegando esse exemplo que você está falando, pega o suco e o suco mistura e já vem para dentro de mim. E por que eu trouxe da água? Porque a água, ela, quando a gente fala dessa energia sexual e sexualidade, ela vem trazendo esse movimento dessas energias no nosso corpo. As emoções, ela vem aqui. Então, aquelas emoções que você tem de que, quando eu era solteira, eu era mais alegre, mais divertida, eu vestia, eu passava um batom, eu pintava minha unha, né? Agora que eu sou casada, não acontece mais. Isso chega muito para mim, Dulce, nas classes. Porque em algum momento você fez tão intenso, né, alguma situação que você vivenciou aí no seu universo, que fez com que você ficasse mergulhando naquelas emoções, ao invés de mudar elas. Porque se você olhar a água, ela é totalmente mutável. Se ela está parada, ela começa a estragar. Exato. E essa energia sexual, ela é dessa forma. E aí, dentro do que você está falando, na minha visão, entra também os pontos de vista de envelhecimento, as ideias que você compra. Uhum. Recentemente, até minha irmã mais nova, Passou ela me dos ligou. 40, já era, né? Que o Então, povo fala. nós somos a diferença de 3 anos. Então, eu estou com 44, a mais velha vai fazer 47 esse ano e a mais nova fez 41. Fez 41. Aí ela falou assim para mim, Du, você já está sentindo esse sintoma de menopausa? Eu falei para ela, não estou e não vou sentir. Por quê? Ela, não, porque eu estava conversando com a mãe, não sei quem, eu vou pesquisar. Eu falei, então, você vai pesquisar porque você está querendo dar essa ideia para o seu corpo, porque para mim, eu penso muito nos pontos de ordem, sabe, Thaís? As Sim. informações que você coloca, principalmente quando você já tem no seu sistema algumas informações, deixa eu só trazer assim, vamos expandir aqui, baixar as barreiras para entrar com consciência. Não é sobre fazer vista grossa para não olhar Sim. para problemas. Só que algumas coisas eu não quero ser um convite para determinadas energias. Então, eu não quero ser um convite para ficar sentindo calafrio, calor, temperatura, sabe Deus o que da menopausa. Eu estou Ruim, viu, gente? convidando o meu corpo a criar mais e não criar ponto de ordem, porque hoje ele tem 44 anos, ele pode isso, não pode aquilo. Não, ele pode tudo. Agora, como a gente vai criar isso a partir do que a gente tem agora? É o que eu sempre penso. E olha você trazer isso, eu tenho 40 anos. E eu fui outro dia né, passar numa consulta e foi muito interessante você trazer, que foi me lembrando. Você já tem 40, a mulher com 40 já vai perdendo libido, já vai perdendo isso. Você fala, opa, que isso aqui não acontece Pode. Aí eu falei, como eu posso? Aí eu converso, sabe, com o meu corpo, porque eu já vivi uma experiência de menopausa, né, induzida. E Uau. eu sei como que é uma menopausa induzida. Ela realmente é algo que faz com que as mulheres entrem naquele processo de destruição do corpo, que foi o que aconteceu no meu corpo.
E isso eu tive com uns 36 anos, mais ou menos. Então, assim, imagina o quanto que nós mulheres trazemos isso com tanta verdade, Pesado. que aí você não veste mais uma roupa, você já, a médica disse que eu não tenho mais libido, eu já tenho 40, porque eu tenho 40, foi muito interessante isso. Fala, gente, eu tenho 40 só, Tô e na meu, flor olha da meu corpinho, idade. que lindo, como pode ficar mais lindo? Porque se eu trago isso, nossa, eu tô 40, tô ficando velha, não posso mais ter meu libido, não dá mais para sair de casa, e começa a gerar isso, o que você vai gerar na sua vida no dia a dia? A falta de atenção, a falta de cuidado, não tem vontade de comer, não tem vontade de vestir uma roupa, de se presentear. E Isso continuamos seguindo daí, ciclos, né, Thaís? Porque, de repente, sim, os seus antepassados vivenciaram determinadas coisas que tinham a ver também com aquele contexto. E aí você continua meio que perpetuando. Na minha família, as mulheres são assim, chega em tal idade, uhum, acontece isso, acontece aquilo, todo mundo, sei lá, fica viúva, e tantas outras coisas que, sem perceber, você entra na vibração daquilo e começa a criar em cima daquilo também. sim, isso é uma forma de honrar. Não, minha mãe teve, então, peraí, eu tenho que continuar o ciclo, porque Já deu isso a época? antigamente era assim, né? Minha mãe fazia isso, eu tenho que fazer, meu pai eu tenho que fazer. E hoje não é, nós estamos em uma outra consciência. Eu saio com meu filho, tem 19 anos. E aí eu saio com ele e falo, mãe, tem hora que você parece uma menina, assim, porque a minha energia, ela sempre foi assim, sabe, gente? Então, se você em algum momento teve essa energia, assim, muito intensa, que faz parte, sim, da energia sexual, da energia criativa, que move, traga ela de volta. Olha, comece, sabe, você falou dos ciclos por causa da menopausa. Uma das coisas que nós mulheres, costumamos fazer muito é excluir quando a gente está no nosso período menstrual. Ah, mas Né? guarda isso daí que eu quero falar um pouquinho mais para frente dessa parte. Então tá Essa bom. daí você guarda, você fique aqui assistindo esse vídeo que ainda vai ter isso em algum momento aqui, segura. Queria trazer também uma outra coisa, Thaís. Como que você enxerga, por exemplo, a questão da... Vou colocar um exemplo de uma situação que aconteceu com uma aluna minha. Então, ela estava com uma situação mal resolvida com o marido, e o marido tem aquela visão que tudo se resolve na cama. Aí, pré-relação, ela já não estava aberta para aquilo. No dia seguinte, candidíase. Então, eu ia te trazer, porque às vezes, isso não é só os homens, tá, mulheres? Nós, mulheres, também temos. Sabe quando a gente fala de escape? Então, ele quer resolver na cama, um exemplo, porque resolver dessa forma, eu estou resolvendo, fazendo o ato ali com uma energia tipo de atrito, de raiva, traz uma carga muito intensa. E nós mulheres, às vezes nem tá afim, nem quer. E o homem também, viu, meninas? Porque outro dia eu fiz o curso para os homens também falam que as mulheres procurem, e às vezes eles fazem algo, vai para esse ato, para não ter aquele julgamento de, tá com outro, tá me É traindo, sabe? broxa. Broxa, ó, tudo tem a ver com essa energia quando nós falamos do nosso corpo. E aí, quando você leva, eu briguei com meu marido, então eu vou lá com toda essa energia para fazer as pazes. Então você está trazendo a carga daquela energia, toda aquela discussão que aconteceu ali, tentando resolver ela, ou trazendo uma resolução a partir do ato sexual, e isso faz o quê? Faz com que o nosso corpo absorva de tudo aquilo ali. Porque, na verdade, a pessoa não quer resolver daquela maneira. Ela quer resolver antes, né? Só que muitas pessoas antigamente faziam isso. Tinha problema? Vamos para o ato sexual em si, da cópula, né? Para poder resolver isso que vai facilitar mais as coisas, eu vou relaxar. E não é que relaxa, gente. E aí a candidíase vem porque, imagina, você está castrando o seu feminino. Não é o que o seu corpo quer. E às vezes a gente faz porque está com o seu feminino ferido, magoado, algo está acontecendo emocionalmente ali, e você acaba se corrompendo também
recebendo o ato de copular, sendo que às vezes não gostaria. Você sabe que E aí a mulher cria, o corpo cria isso como uma forma também de rejeição. ele está falando com ela Sim. sobre algo e ela de repente está tão focada no outro, o foco dela é tão grande em satisfazer a necessidade do outro ou sair do julgamento do que o outro vai pensar se ela fizer ou não fizer, que ela passa por cima da linguagem do corpo dela, falando, ó, não, deixa eu pôr uma barreirinha aqui para você entender que não vai rolar. E aí continua forçando a situação em cima disso, né? E candidíase é só um problema, tem tantos outros, né, que podem aparecer. Sim. E que aí sabe? gera outras, porque são disfunções, algo no seu emocional não tá legal. Eu, quando às vezes já aconteceu, eu vou olhar para aquilo, uau, querido corpo, aí eu vou conversar com o meu corpo. Que é isso aqui? O que aconteceu? Aí eu vou começar a conversar com o meu corpo, olhar para ele, faço a massagem na minha região íntima, massagem, tá, gente? Para poder liberar a contração. Nossa, que quero falar imagina disso. a tensão dessa região. Então, eu estava vendo recentemente um vídeo do Rogério Prendazzo. Você conhece ele? Ah, eu amo. Gente, e aí ele falando, né, sobre essa questão do ato sexual, que às vezes as pessoas ficam só pensando no ato, né, sexual, e às vezes aquela região tá tensa, e você tá ali, e aí quanta raiva, de repente, você também acumula, e como você vai ter prazer? Eu achei incrível aquilo. E nós mulheres tem essa habilidade de receber tudo, tá, gente? Os homens também, só que os homens, o órgão dele é mais externo, então ele não acumula. Então imagina uma bacia que você põe tudo que você pôr dentro. E aquilo uma hora vai ter que transbordar. E às vezes transborda assim, com uma candidíase, alguma outra doença um pouco mais, né? É que a candidíase ainda é uma das mais comuns, que é um distúrbio que acontece ali. Mas tem coisas mais profundas, que se a gente for mergulhar nesse universo feminino, você vai ver o quanto que o nosso feminino ele foi castrado, massacrado, excluído. Que para a gente hoje nós estamos trazendo ele de uma forma para resgatar. E nós mulheres também, com tanto que foi excluída o nosso ciclo feminino, que muitas mulheres elas também excluem os ciclos masculinos. E aí fica naquela luta de receber ou então de impor um no outro, sendo que a gente pode criar uma consciência diferente dessas energias e poder criar comunhão para gerar uma realidade nova no nosso mundo, que seja com mais consciente, inclusive, da nossa questão sexual. E primeiro é você se conectar com o seu corpo. Eu falo Não muito adianta, isso. eu Não é só falo com com o todo corpo, é mundo. com a sua essência, né, Thaís? Sim, porque enquanto você trazer não isso. está em conexão com você, não existe conexão verdadeira com nada e nem com outra pessoa. Verdade. Porque às vezes a gente quer muito essa coisa de trazer o outro o tempo inteiro e você sai, exclui você, principalmente a sua própria sexualidade, a sua vontade, os seus desejos, o seu libido, sabe? Nós mulheres temos um libido muito intenso. Aí, quando você diminui isso, isso vai criando os bloqueios, vai limitando você da sua potência, a sua vida fica um pouco mais contraída, os seus projetos não vão andar tanto como deveria, porque cadê a energia? Cadê o movimento? Entra um pouco na prova do ser e na prova do fazer, né? Deixa de trazer toda a expansão que poderia ter. Me veio aqui alguns tabus que eu acredito que aconteça com muitas pessoas. Então, vou trazer na forma de pergunta e você explora aqui junto comigo. Sexo sem cópula, é possível? Sim, é possível. Existe a possibilidade de você fazer o sexo sem copular. Porque, como eu disse, a cópula, o ato que nós conhecemos é quando a gente põe os dois órgãos juntos. Quando eu pego na mão de alguém, eu também trago um espaço. Quando eu abraço, eu também estou no meu espaço de estar copulando ali. Quando eu estou recebendo dessa energia que é também a energia sexual, que traz essa energia do sexo. Porque o sexo, gente,
ele reverbera. Vocês já pararam para olhar vocês quando você está na sua mais alta Nossa. potência? Como que fica o seu corpo? Os Só que olhinhos, as isso pupilas. de lado tudo. Só que essa energia do sexo, que é a energia sexual, ela é na gente diariamente. Isso é Ela outra não é pergunta. só para o sexo. Então, ok, eu estou aqui agora, nós estamos fazendo nessa energia compartilhando, que tá um calor danado. Isso porque neste momento que a gente está preparando isso, estamos só nós duas. Imagina a hora que isso começa a rodar, né? E Sim, e traz mais. a outra pergunta que eu queria te trazer, orgasmo sem sexo, é possível? Também porque, assim, o que eu percebo hoje, vivenciando de tudo isso, que o orgasmo, imagina assim, quando você está em um momento com você, de repente, comi uma fruta, ou tomei um vinho, eu adoro vinho, então, quando eu tomo vinho, gente, o meu corpo chega, a minha voz, eu falo que eu fico orgásmica, porque eu tô ali recebendo daquela energia, daquela fruta, do vinho em si, em comunhão com ele. Então, eu estou vivendo cada momento, porque quando a gente fala de orgasmo, as pessoas elas confundem com ejaculação, né, do ato sexual, e são coisas diferentes. Por isso que eu trouxe a pergunta. E o ejacular é uma coisa, ainda que eu ejaculo tanto o homem quanto a mulher, ainda eu não tenho a questão do orgasmo naquele momento. Só que a gente leva o orgasmo para esse lugar. E o orgasmo, ele está na nossa vida quando você acorda de manhã, quando você abre os olhos e agradece por estar aqui, porque você está vivo aqui, é estar com o seu corpo vivo. Porque tem gente que hoje, com toda a nossa realidade, eu sei que tem uma demanda grande, muitas coisas acontecendo, mas tem pessoas que elas não vivem elas não trazem esse viver orgásmico, que é a possibilidade de que o corpo dela tem todo o movimento junto com o ser no planeta, no mundo, né? Para que a gente possa ser esse viver orgásmico que eu falo. E aí a gente castra o viver orgásmico, transfere para a cópula, e aí você começa a ter uma vida, ou o seu corpo, a conexão, que vai sobrevivendo aqui, sabe? Tá bom. Sobrevivendo. Sim, você vai num sobrevivendo de que, tá bom aqui, Deixa como né? é que Porque eu não tá, tenho para ver como é que alegria. fica. Orgasmo não, quando você está na energia orgásmica de você, que é possível ter orgasmo, é você, tô na praia, tô na natureza, tô tomando um sol, sabe? É tudo, gente. Isso daqui é muito fácil, talvez para muita gente é estranho a gente falar sobre isso, mas como seria se vocês pudessem perceber que vocês podem ser o orgasmo de viver na sua vida a cada momento, A cada quando você momento. acorda, E o não quanto só na cópula. e a contribuição que isso traz, inclusive, para a saúde de uma maneira geral e à disposição. Também quero lembrar, assim, a nossa audiência, né, Thaís, ela, num geral, são mulheres de 30 a 45 anos. Então, a nossa comunicação principal aqui, ela é para essas mulheres. E nesse Sim. aspecto é que eu trago a questão da saúde e disposição, quanto a energia sexual interfere na sua saúde como um todo e na sua disposição, mais do que a satisfação momentânea. Você falando isso me veio a lembrança que a minha amiga ontem mandou um áudio. A médica falou que eu entrei na menopausa. E agora o que eu faço? Porque aí, quando você vai para isso, o que nas mulheres entre 30, 40, 50 anos, eu tenho um público em torno de uns 50 e poucos, o que acontece? E agora? Eu não vou ter mais libido, eu não vou ter desejo, eu não vou ter vontade, eu não vou ter força, eu vou me sentir fraca, minha estima vai lá embaixo, aí começa. Só que essa energia, amores, assim, que eu queria também trazer para vocês, o libido é algo que é do nosso ser, é uma energia que está aqui. Agora, sabemos que existem as questões fisiológicas, sabemos que existem as questões fisiológicas do corpo, mas como seria se você pudesse trazer a consciência de que quando você
perceber que, ok, estou entrando nesse momento, como eu posso trazer minha energia? E Porque está mesmo que disponível a aqui gente, agora, né? nesse momento, né, não ficar, ai meu Deus, 40 anos, o que que eu vou fazer? Ai, vou ter que vestir roupa diferente, porque me falam, né, que eu gosto de vestido bem justinho, tá com decote, mostrando a perna, e fala, nossa, você não tem mais idade, eu já ouvi tanto isso. Tá aí, você não tem mais idade, você já tem 40 anos, tem um filho de Uma cara de 19. menina, vamos combinar, né, bem? 19, e assim, você tem que vestir roupa do seu Tem jeito, da que. sua idade. Verdade que você está me falando isso? Falar, eu não vou, não me encaixo mais nisso. Eu já me encaixei muito tempo, porque quando eu me encaixo nisso, eu faço o quê? Eu casto de novo, eu comprimo a minha energia sexual, Contrai. que eu vou contrair ela para que o outro possa me receber, ou que para que eu seja aceita num lugar, ou que eu chegue em algum lugar, é lógico. Eu sei como eu chego nos lugares, né? Eu sei como eu vou entrar, como eu vou sair. Mas aquela pessoa vai receber do jeito que ela pode me receber. Agora, Então, o grande menina, assim, ponto é, eu vi a Kelly, inclusive, acho que foi anteontem, eu estava vendo, não, foi ontem, eu estava ouvindo uma live que ela já tinha gravado com Pequeno e uma outra mulher, você deve ter visto. E aí, ela falando, o que as pessoas não podem receber de você, você conclui que você não pode ter também, você não pode ser sim, aquilo. E aí, para fazer jus, talvez, ao pertencimento, a ser reconhecido, notado, aí já cairia aí necessidades básicas do ser humano também. A gente se espelha muito, a gente se define, se conclui muito, enquanto a gente não se autoconhece, enquanto a gente não mergulha sim, nas nossas profundezas, a nossa régua, a nossa medida passa a ser a régua do outro. E isso é sim. muito delicado, porque tudo que você, Thaís, me fala tem a ver com o que você enxerga como bom ou ruim. Tudo que eu falo, eu estou Sim, dizendo em conselhos, né? Não estou falando com uma visão terapêutica, com uma geral, visão né? profissional da coisa. Quando você ouve o conselho de uma amiga, de um amigo, aquilo que começa, se eu fosse você, eu no seu lugar, na minha opinião, no meu ponto de vista, essa pessoa não está falando sobre você, ela está falando sobre ela. Nossa, eu no seu lugar, eu não usaria uma roupa Sim. azul. Eu, no seu lugar, não usaria um colar. Sim, você no meu lugar. Eu estou usando. Olha que lindo, né? Você sabe, você trazendo isso na classe ontem, justamente uma das meninas trouxe na hora que eu falei do orgasmo, da alegria, sabe? E ela falou: eu tava na roda de amigos conversando, brincando e rindo, dando gargalhada, aí de repente uma amiga falou alguma coisa para mim que eu tava muito assim, aí ela já fechou tudinho. E aí eu trouxe para ela essa consciência do que você está falando, porque às vezes ela também tem essa potência nela, só que ela não trouxe ainda por isso, por Mal não ter sido, identificou. por não ter se aprofundado no que ela é. Que nem quando você está com um programa aqui, junto para as mulheres serem protagonistas das próprias vidas, quando você passa para o autoconhecer-se, na permissão de acessar a sua consciência com o seu corpo, com o seu ser, com o seu jeito, você começa a perceber o quanto que a gente cria, recebe. Tanto é como se a gente fosse pondo muitas roupas, né? Nossa, E aí isso vai ficando de tantas pessoas, boneco de neve daqui a pouco, né? e aí a gente não consegue mais receber nem mesmo da gente mesmo, que é o que elas trazem para mim na classe, que, nossa, Thaís, eu não sei mais quem eu sou, porque quando eu quis ser de um jeito, eu não podia ser. Aí eu fiquei meio perdida nisso. Ou você não sabe, ou você se torna algo que é o efeito daquilo que as pessoas As pessoas falavam. querem. E você sabe que eu acho que esse é um lugar tão doído. Eu falo porque eu tive uma Sim, dói. experiência assim. Chega um ponto que você não é quem você era, só que você não é ainda quem as pessoas queriam que você fosse, porque aquilo talvez é muito desafiador, muito fora de quem você é. Aí você está no meio do limbo. Cadê essas pessoas? Ah, Já correram, ó, porque aí agora você está chata. Você está chata, porque aí você está cobrando que elas deem suporte para você de uma coisa que nem você está se dando, já que você já cortou partes suas aqui para caber na caixinha delas para chegar onde elas queriam. A hora que começa a pesar, elas são as primeiras a ir embora, e não é nem por maldade. É porque elas olham, elas falam, gente, mas que é isso? Quem que é essa pessoa aqui agora? Não tem, você perde a identidade, você perde a personalidade.
E aí, às vezes, quando a gente não perde isso, como você falou, mas a gente fica tentando provar para o outro o tempo inteiro que você é diferente. E aí, isso eu fiz muitas vezes. Quando alguém Provando falava algo ser. de mim, eu queria provar que eu não era aquilo. Gente, mas eu não sou Quanta isso. energia a gente Olha eu perde. como eu sou. Uhum. Era desse jeito. E aí eu ficava provando, provando. Eu não sou desse jeito. Olha para mim de outra forma, e sabe? Só que isso demandava, Dulce, tanta energia do meu ser. E eu ficava também chateada, porque poxa, como assim a pessoa está me julgando de um jeito que eu não sou? Hoje, meninas, quando eu comecei a conhecer mais o meu ser, a me receber, a minha energia, na minha Você se potência, acolher. as pessoas falam, não vou dizer que não falam. Ixi, falam muito que eu ensino erotismo, tem gente que até leva para o outro lado por causa do jeito do meu corpo. Mas hoje eu não tenho que ficar justificando como antes eu queria fazer. Porque quando eu justificava, eu me desvalidava. Eu me Você já era a colocava num primeira a lugar se de invalidar, menos. porque o Sim, outro estava trazendo. Se você tivesse tão certa daquilo, você não entraria neste ambiente. Eu fazia a mesma coisa, viu, Thaís? Por sim. isso que para mim aqui É, é né? um lugar bem tranquilo de As falar. mulheres, É, e muitas mulheres, muitas de vocês que muitas. estão ouvindo agora, eu tenho certeza que ainda estão nesse lugar. Aí entra no meu clássico exemplo, que não é que é algo que eu emprestei, né? Eu lembro a primeira vez Aham. que eu andei de avião grávida. Eu já andava de avião, fazia muito bate-volta para o, como chama? Ponte aérea para o Rio e tal. É, ponte aérea. E aí, num determinado, eu fiz a ponte aérea grávida, a primeira vez que eu fiz ela grávida. E foi a primeira vez que eu prestei atenção no speech de segurança. Em caso de despressurização, eu estou aqui com a minha revistinha, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro a sua, depois de qualquer pessoa que estiver te acompanhando, inclusive idosos e crianças. Gente, eu fiquei algum tempo, eu diria que alguns meses, tipo assim, que absurdo, como que eu estaria com a minha filhinha aqui e eu não colocaria máscara nela? Só que aquilo ficou, sabe aquela coisa? Sim, Presta ficou. atenção nisso. Um dia minha ficha caiu. Como que você salva uma outra pessoa se você não está salvando a pessoa principal, que vai salvar as Uhum. outras? Salva você primeiro. E salvar você primeiro é se E não colocar é como egoísmo, protagonista. né? Não é. Eu falo que a maior prova de altruísmo é você olhar para você primeiro. Porque se você realmente quer ser altruísta, cuida de você. Garanta que você vai estar bem, porque as pessoas não vão precisar de você uma vez só, e não só tem um grupo de pessoas que vai precisar. Só que Sim. para você poder doar qualquer coisa para outras pessoas, a primeira coisa que você tem que ter certeza é que você está abastecido. Você está abastecido, você está bem com você está com as suas questões resolvidas, bem resolvidas, aí você pode estar presente, pode estar inteiro para as outras pessoas. Do contrário, olha só, se na tua falsa ideia de altruísmo, você está entregando o quê? Migalhinha, está entregando partezinhas cortadas suas para outra pessoa, muitas vezes feridas abertas, dores profundas, porque você está fazendo por ela o que você queria que ela fizesse por você, já que você não está fazendo. Sim. Bem Aí fica isso. pesado, né? Fica muito pesado. E eu. E o autocuidado, eu acredito que o autocuidado é uma das coisas de. Eu não coloco nem tanto com autocuidado, é você o nutrir-se, né? Eu gosto até mais do Da espaço de nutrição. nutrição, que não deixa de ser também um Um cuidar-se. autocuidado. Mas assim, fica mais gostoso quando você fala de nutrir, né? Parece o autocuidado é meio que assim, cuidado, cuidado, vai só até aqui, né? É, Eu não tenho é essa. barreira. Autocuidado não é É, barreira. mas não é, né? Então, assim, trazer o cuidado, o autocuidado em si, no espaço de nutrição para o seu corpo, isso é a primeira coisa que a gente faz. Que foi aí também que eu, como mulher, comecei a receber isso em mim. Foi quando eu escolhi trazer para as mulheres, eu empoderar elas a se apoderarem delas. É isso Muito que eu bem. faço, que é o mesmo que você também faz, né? Que Com aí você ferramentas traz diferentes. com formas diferentes. E assim, é lindo isso, porque o Maravilhoso. quanto que a gente pode despertar, né? Curar o nosso feminino, compartilhar as consciências do que temos, do que aprendemos e trazer uma realidade nova para nós mulheres e também para os homens, porque né, nós estamos não tem separação, Sim. né? Para a gente estar aqui, teve um homem para estar com a minha mãe para que eu estivesse aqui no planeta. Então, por que não?
Eu não estaria aqui sem ele, ainda que se fosse de laboratório, ainda assim tem a essência dele ali. Tem, não Então, deixa de ter. E é sobre essa permissão e essa inclusão, é você sim. reconhecer que tudo faz parte, independente de preferências, de gosto, de convivência, de qualquer outra coisa, essas duas energias estão aí, essas duas energias estão disponíveis, e aí cabe você ter a consciência de lançar mão disso tudo, de saber como extrair o melhor disso tudo. Mas agora eu queria que você trouxesse para mim, Thaís, a gente veio dando spoilers aqui sobre o ciclo feminino, que para a maioria das mulheres nessa idade, entre 30 e 45 anos, a maioria delas ainda tem ciclo menstrual. E aí eu acho que é bem interessante a gente ampliar essa visão delas de como elas Tá. podem usufruir do ciclo menstrual, que muitas vezes também tem aquela visão de muita rejeição, para que isso, não sei o que, isso é um saco. Então, como você pode usufruir de algo que é natural em você? Você falar isso, né? Eu, hoje, com 40 anos, eu não tenho mais o meu ciclo menstrual. Só Uhum. que o ciclo do menstrual, eu estou trazendo isso porque pode ter muitas mulheres aqui que não tem mais também. Então, o nosso ciclo menstrual, ele está presente, independente se você tem, no sentido energético, tá? Isso é Essa interessante, isso energia, é ela vai novidade estar para mim. movendo. Sim, essa energia vai estar movendo, mesmo que você não tenha o escape, né? Que é a liberação daquela energia que está ali, que seria o sangue, que é quando faz todo o processo de purificação do corpo, das emoções, de tudo. Só que o que acontece? Quando a gente chega, eu fui acessar essa consciência depois que eu já não tinha mais o meu útero, né? Uhum. Então eu fui ter essa consciência de buscar cuidar do meu feminino de uma forma diferente do que eu cuidava antes. Então, meninas, vocês que ainda têm o seu ciclo menstrual, que está aqui com a gente, como seria vocês olharem para ele com um olhar de acolhimento, como a Dulce falou? E não excluir, ai que saco, eu tô nesses dias, tô com enxaqueca, tô irritada. E tem pessoas que aí o que acontece? A gente resiste ao que tem da energia se movendo Como que você para recebe? trazer o processo de liberação. Então, como que você aí recebe a sua questão menstrual? Depois coloca aqui embaixo para a gente ver, porque assim, às vezes você pode ser aquela pessoa que exclui o seu corpo no sentido, ai, que saco, eu vou ficar menstruada de novo. Ai, eu não gosto, eu sangro muito. Ai, tô com muita dor de cabeça. Aí começa nisso e fica irritada e fica chateada. Aí, o que eu quero convidar vocês a olharem? Eu vou falar do ciclo que quando você entra num período periomenstrual, nesse período anterior, pré-menstrual, o nosso corpo começa já a acessar todo esse processo dessa energia sexual, que é a energia criativa, para mover, para que você comece a liberar. É por que acontece que nós mulheres ficamos até mais excitadas, eu vou falar assim aqui nesse período, porque essa energia está trabalhando na sua mais alta potência para que você comece a liberar aquelas coisas que não vai mais funcionar no seu novo ciclo. Então Uau. imagina que se eu vivi aquela semana com muita dificuldade, eu tive muito problema, muita luta, brigas e questões emocionais, eu entrei no meu período pré-menstrual. Quantas emoções está vindo aqui, né? Então, quando chegar no momento que eu vou liberar essa energia, que seria liberar a menstruação, o quanto de dor está vindo junto? Porque às vezes tem a dor diária, que é as nossas vivências diárias, e tem as vivências de vida, e tem as vivências passadas que a gente fica trazendo ainda para o agora, e inclusive a Uhum. ancestralidade. Então, quando a gente olha para essa primeira energia que eu gosto de falar, que eu falo que ela é muito assim, é alegre, é a energia da pureza, que é a hora que você começar a mover-se para entrar no ciclo menstrual. O que que acontece? A gente tá toda excitada, toda orgásmica, eu gosto de falar que tá toda orgásmica, criativa para lá, para cá, e faz uma coisa e faz outra. Aí quando você menstrua, né? Isso nem todas as pessoas, né? Aquelas que não
ficam brigando com o ciclo dela. Quando ela vai para o espaço de menstruar ali, ela libera o fluxo. Esse fluxo vai vindo toda aquela consciência do que você vivenciou emocionalmente. Então, às vezes, vem com dor, com a carga de dor, cólica, essas coisas assim, que tem mulheres que sofrem muito, é olhar para o seu universo naquele período que está acontecendo com as suas questões emocionais. O que tem ali? Então, o útero está no processo de limpeza, porque ele está soltando tudo que não funciona mais para ele. É a mesma coisa a candidíase que nós falamos anteriormente. Então, assim, quando você tá nesse período que você tá no ápice, que tô perto de menstruar, então deixa eu aproveitar. Eu conheço amigas que falam assim, antes que eu entre nos meus dias. Não tem um negócio assim, mulheres? Ou o contrário, né? Bem agora que eu tô na potência, aqui vem esse negócio. Tipo, mais ou menos isso. Aí, quando vocês estiverem se percebendo que está chegando nesse período, esse é o momento, a minha dica para vocês é o momento de vocês começarem a trazer, a criar algo. O que eu queria criar hoje? Eu queria criar um livro, ou um poema, ou uma música, vou focar naquele projeto, criar uma forma diferente de trabalhar, criar algo na minha vida, quero cuidar do meu corpo diferente. Esse é o início do movimento, de quando você está na pureza da energia sexual, para que ela comece a potencializar, para mover o fluxo que precisa ser liberado para que algo novo, e isso é um ciclo, tá, gente? Só que esse ciclo, ele segue também com a natureza, só que a gente, hoje, como excluiu muito essa questão da menstruação em si, o que a gente faz? Fica irritada muitas vezes. Ai, que saco, quem foi que inventou isso? Eu escuto muitas mulheres falar, sei para quem inventaram isso, inventaram a gente ter que sangrar, pecado. Bem interessante, porque essa fala já demonstra a falta de conhecimento do próprio corpo, né, Thaís? Sim. Ela não entende qual é a função daquilo, e sem a compreensão daquilo, também como que eu recebo, da onde eu tenho julgamento, da onde eu tenho bloqueios, eu tenho considerações, como que eu recebo daquilo. E você está trazendo algo super interessante. A potência que tem para se iniciar ciclos, iniciar projetos. Então, de repente, é um novo trabalho, mudar de casa, começar um novo relacionamento, uma nova fase, não é isso? Porque imagina, isso é uma energia, quando você está criativo, você vai para a energia da ação, você vai para o movimento, vai para levar aquilo em direção. E aí, quando a gente entra no período menstrual, o que é que muitas mulheres ficam? Algumas ficam quietinha. Por quê? Nesse período é o período de você se acolher diferente, para que seja liberado tudo aquilo que não vai funcionar mais para o seu novo ciclo que vai chegar quando isso passar. Então, quando a gente passa a olhar assim, cria uma vida com mais facilidade, aí os nossos resultados vão melhorar em todos os aspectos. Então, se eu for falar, tem bastante aí vai ficar, coisa aqui. A gente ficaria aqui até às 6 da tarde. Vou ficar o dia inteiro, que nem ontem, eu fiquei 2 dias falando, hein? Nossa, mas então, assim... isso daí, olha o quanto que se a gente acessar esse ciclo, percebe aí, meninas, começa, tira uma vez por mês para perceber como que é você. E você que não menstrua, que não tem um fluxo menstrual, como seria você também perceber como que fica o seu corpo? Porque eu não tenho o meu, e eu percebo o quanto que o meu corpo, só que isso não diminui o meu libido, isso não me faz não ter vontade de fazer as coisas, sabe? É realmente você olhar e perceber o que o seu corpo, como que é os ciclos do seu corpo. Não baseado no meu, nem no da Dulce, ainda que o da gente de todas são parecidos, né? Mas cada um tem o seu ciclo pessoal. Então, é olhar para isso e olhar com um olhar de gentileza, de olhar, eu aprendi isso, menina, se eu já tivesse visto dessa forma o meu corpo, talvez eu não tinha entrado num processo de ter que castrar partes dele. Então, fisicamente mesmo dizendo. Então, olhem para vocês de uma forma diferente, que isso vai criar mais facilidade na vida de vocês. Nossa. Vai ter o espaço de mais gentileza, porque a gente
quer que as pessoas sejam gentis com a gente o tempo inteiro, tanto as mulheres quanto os homens. Mas se nós mesmos não temos esse espaço de gentileza, como que a gente vai poder receber? E nem reverbera essa energia. Eu falo muito sobre isso. Sim. O que está te acontecendo através das pessoas, das situações, é uma prova do que está dentro de você. O que está dentro de você está convidando pessoas, situações, circunstâncias para que você vivencie ali fora coisas que dentro de você já estão acontecendo. Isso que você falou do ciclo vai muito ao encontro, por exemplo, pessoas que às vezes tiveram, como chama? Amputado, né? Amputados, Amputado. que às vezes continuam sentindo o dedo mexendo, a parte que seria a sequência daquele membro amputado, ela continua sentindo energeticamente, porque a energia está ali, né? Sim, muito legal. E isso, se a gente perceber, parar para perceber de tudo, o quanto que a gente pode receber dessa energia a todo instante. E vocês percebem que, principalmente nós mulheres, a excluímos o tempo inteiro. É como se a gente estivesse lutando contra ela. Ao invés de a gente olhar para a energia sexual, porque eu falei aqui da potência, né, que também faz parte dessa energia sexual, né, do nosso feminino, da nossa sexualidade e assim da criatividade em si, porque imagina, tá tudo junto. Uhum. Se você olhar um bebê, eu estava com a aluna na classe, um neném, quando ele vai gerar? É total essa energia sexual. E ainda que o neném gerando dentro da gente, ele também está gerando para a mãe toda aquela potência. E eu brinquei com ela ontem, use essa energia para gerar os seus projetos, para criar mais com seus projetos, para criar, tipo, eu tô com uma ideia, mas não sei, Thaís, eu tô me sentindo tão desmotivada, tô tão assim borocochô hoje. O que está no seu universo que está contraindo você de receber essa energia sexual? Massageie o seu corpo. Né? Quando eu percebo isso, eu massageio o meu corpo. Eu pego um óleo, pergunto, começo a me massagear inteira, gente. É massagear tudo, não é? E também, mulheres, conheçam os seus corpos, vão sim. Eu não sei se vocês têm o hábito de massagear a sua região íntima, entre no espaço de se conhecer. Faça isso que vocês vão criar muito mais diversão na vida de vocês. Nossa. Vai viver mais a vida orgasmicamente feliz. E quando o outro chegar para você, você não tem que juntar você e juntar ele, os pedaços, né? Você já vai estar tão ali, pertencendo, sendo você, que você vai convidar essa pessoa, mesmo que ela ainda está com os pedacinhos, você vai convidar ela que é possível ela olhar para ela diferente. De uma outra forma. Eu realmente considero incrível isso tudo, e eu também a liberdade que você alcança quando você conhece você mesma, porque você realmente entra num espaço onde não é qualquer coisa que você aceita, porque você não sabe como aquilo funciona. Você já percebe como o que funciona melhor para você. Sim. Você percebe o que te leva para os lugares onde você escolhe estar de várias formas. E desde um abraço. Isso foi uma coisa que foi mudando muito para mim. Às vezes alguém ia me abraçar e eu ficava incomodada, porque você percebe que tem uma coisa diferente. E eu fui aprendendo a me posicionar nisso. Eu não fico confortável com essa forma. E às vezes as pessoas tomam aquele choque, porque é tão louco, né? Essa coisa de se projetar para o outro, sem pensar o que é que você está entregando, é tão inconsciente, é tão presente no inconsciente coletivo que as pessoas não se dão conta disso, que não é a intenção com que você faz, tem a ver com como aquela energia chega para outra pessoa também. E se você não tem a percepção disso, fica difícil de você entrar no teu espaço de nutrição, entrar no seu espaço de autorrespeito, de auto-amor, autoacolhimento. E que não tem nada a ver com o outro ser bom ou ser ruim. É só como aquilo reverbera no teu universo, na tua realidade, né, Thaís? E você falar isso me fez a lembrança de quando a gente vai muito para o outro, nós aprendemos a nos preparar, por exemplo, para um casamento, para o ato sexual com o marido, para entrar naquele espaço de intimidade, você se cuida para estar ali com ele.
E quando é para olhar para esse cuidado, ainda está sendo algo que a gente está tirando as camadas, está soltando isso. E aí, meninas lindas, assim, se permitam acessar e soltar essas camadas. A princípio, pode ser que não vai ser muito confortável para você, mas se você estiver disposta a desprender disso, como que você pode criar algo novo no seu corpo, na sua vida, sei lá, no seu relacionamento, no seu negócio, na sua família? Porque a gente começa a trazer uma energia diferente, que inclusive familiar. Você começa a convidar as pessoas a se moverem diferente. Para de brigar, de lutar com aquilo, porque você já vai estar tão ali com você que aquilo que está acontecendo ali você pode até vivenciar, olhar e tal, mas não vai ser mais o efeito de tudo aquilo. E sim vai convidar eles para, olha, fulana antes fazia assim, agora ela não faz mais, o que acontece? Aí eles vão começar a observar a sua mudança e vão também vir começar a chegar no novo espaço de mudança. Então, olha o quanto que essa energia sexual, ela pode contribuir para tudo na nossa vida. Para tudo. Para tudo. E Para principalmente tudo. para esse protagonismo, porque você é protagonista da sua história. Você é protagonista da sua melhor versão. É só uma questão de você estar na disposição de olhar para isso, de acolher isso e ser realmente essa mudança, independente do que isso seja para o universo da outra pessoa, que seja a sua verdade, que seja a sua leveza, seja a sua facilidade, né, Thaís? Sim, e seja, gente, a gentileza cada vez mais com o seu corpo. Toque vocês, olha, eu sou aquela que toca no corpo, porque muitas vezes nas classes os corpos estão adormecidos. Estão Eu ia trazer até isso na adormecidos. forma de uma pergunta para você, que depois eu acabei deixando, mas na tua visão, onde você percebe que as pessoas começaram a se trancar? E eu acho que vai bem ao encontro disso que você está trazendo, né? Elas adormecem justamente porque não tem tanto, eu brinco que é um adormecimento, porque a gente congela, ou adormece ou congela. Então, muitos desses congelamentos vai manifestar muitas vezes no corpo. Aí ele gera, então, quando eu trago a consciência de que vamos trazer o corpo, porque ele tem muito bloqueio, né? Ele vai falando com a gente, ele vai te mostrando o sinal. Aí você era toda assim, né? Tem gente que fala exibida, de repente, de tanto povo falar, você anda assim. E aí você fez o quê? Congelou o seu corpo. Então, traga o engajamento do seu corpo, conecte com ele, com o seu ser, é sem separação, mas comece com ele. Comece a trazer a consciência dele que a sua vida em si, no geral, ela vai começar a mudar. Vai fluir Ela de vai outra começar a maneira. mudar. Excelente. Vai começar a mudar também. E Thaís, para quem quiser te acompanhar, para quem quiser saber mais do seu trabalho, como que as pessoas te encontram? Ai, gente, eu tenho aí um canal no YouTube também, que é Esse eu vi Consciência. nascer. Thaís Consciência Além da Pele. Tem também o Instagram, que eu acabo ficando um pouco mais lá, né? Uhum. Que é Thaís Costa, TH, Além da Pele, tudo junto, assim. E aí também, se vocês quiserem, depois eu ponho o meu telefone, a gente pode participar no meu grupo, e o que mais tem aí pra gente, para que a gente possa ser cada vez mais a nossa potência, a nossa energia do que você é, sabe? Baseada em você, não em mim, não na Dulce, mas em você. Então, o que você aí, com toda a sua energia sexual ativa na sua mais alta potência, o que você pode presentear para nós aqui e para todo o planeta? Você já parou para pensar? Como seria se você também fosse brincar com a gente, né, Du? Nossa, eu fiz uma sessão recentemente com a Jaque Almeida, e aí, em um momento da sessão, ela trouxe uma pergunta assim para mim: quanta excitação você não está disposta a ser para o planeta? E aquilo fez assim no meu universo. Viu? E isso é lindo, porque quando a gente for falar desse tema, dá para falar, ele é muito extenso, sabe? Muito. A gente só Agora deu a uma gente já pode terminar, pitadinha. porque senão, né, 3 horas de live, a pessoa vai falar, meu Deus! Mas, ó, eu fico aqui o convite, publicamente aqui o convite, para que você volte, para que a gente pegue. Foi muito gostoso e você é uma contribuição enorme. Então, eu tenho certeza que a gente pode trabalhar em cima de outras temáticas também.
Vamos conversar sobre Sim, isso, se fizer sentido para vamos você, sim. trazer aí. Tem algumas caixinhas que eu nem quis abrir, porque eu sabia que se eu abrisse ia virar um workshop e não ia dar tempo. Sim. Então, vamos conversar, porque Aqui tem já outras virou. coisas. Já virou quase um workshop mesmo, né? Enfim, e eu quero te agradecer demais essa gentileza, a tua generosidade de compartilhar o teu conhecimento, a sua vivência e acrescentar para a vida de tantas outras mulheres. Eu acho muito lindo nós mulheres nos empoderando com esses conhecimentos. E quando eu falo de empoderamento, eu não estou falando de uma linguagem de arrogância, não. É uma linguagem de autodescoberta mesmo, de Sim, reconhecimento de tudo que nós fomos trancando ao longo das gerações dentro de nós, trancando em nós, fazendo outras mulheres trancarem, porque eu acho que as maiores julgadoras das mulheres são outras mulheres, né, Thaís? sim, E sim, aqui é um espaço de verdade. liberdade, um espaço da gente sair desse julgamento coletivo e começar a nos olharmos da maneira que nós somos, reconhecendo que todas nós somos contribuições e que quando nós despertamos, quando nós nos permitimos ser quem nós somos, nós também estamos sendo um convite para que outras mulheres façam a mesma coisa. E eu fico imensamente feliz de fazer parte disso com a consciência que eu tenho hoje, para despertar essas mulheres também, e de ter tido você aqui comigo hoje também, viu? E eu sou muito grata pelo convite, porque assim, eu adoro falar sobre esse tema, assim, é muito fácil para mim, é muito leve, é muito divertido, né? Então, Era para ser 1 hora, tá, gente? Dá uma olhada aí no tempo. e assim, nossa, gratidão também por você, né, me convidar, por me permitir trazer um pouco da minha energia para que essas mulheres que estão aqui possam receber. Aproveitem, meninas, recebam que vai dar um vucu-vucu em vocês. E Maravilhoso. gratidão, quem quiser saber mais, me segue aí, vamos brincar, e o que mais está disponível no planeta para a É gente nóis. criar juntos, que jamais consideramos, né? Isso E a aí. hora de tudo isso é agora, né? Bora Bora mover fazer. e criar, como você falou, saindo desse espaço de competir e sim vindo para um espaço consciente de reconhecimento que cada mulher tem a sua consciência com o seu corpo, com a sua essência, e sendo a gentileza do que somos para nós e também com a outra. Então, gratidão, Du, Gratidão você também, minha que linda. eu chamo ela de Du, tá, gente? Que eu sou íntima. Tá ótimo, eu amo. Ai, ai. E um beijo para vocês aí, vivam esse ano, usem suas energias para gerar a vida de vocês diferente. E seja a mudança que vocês estão escolhendo ver. Não fique esperando acontecer para não, porque a mudança começa com você. Sim. Ai, ai, tá certo, minha linda. Gratidão. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.